E agora a informação de Marcelo Matos. Defesa do ex-presidente Lula solicita 15 dias para a retomada das oitivas do processo que envolve o apartamento do Guarujá, em razão da morte de Marisa Letícia. Mas o juiz Sérgio Moro negou o pedido sob justificativa de não haver amparo legal. Os depoimentos estão marcados para as próximas 2 semanas e Moro considerou que, apesar do trágico e lamentável acontecimento, há diversas audiências já designadas, com dezenas de testemunhas e para as quais foram realizadas dezenas de diligências por este juízo e pelos diversos juízos deprecados para a sua viabilização. Lula é denunciado pelos procuradores da Lava Jato em Curitiba por 3 contratos da OAS com a Petrobras, que envolvem 3.700.000 reais, pagos como propina, segundo os promotores, por meio de reserva e reforma de um apartamento triplex em Guarujá e também do custeio do armazenamento de seus bens. Já o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso será ouvido nesta quinta-feira como testemunha de defesa de Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula. No depoimento, que será realizado por videoconferência, Okamoto é réu no processo que apura o transporte do acervo presidencial de Lula depois que o petista deixou justamente a presidência. Os custos foram pagos pela empreiteira OAS. O Ministério Público diz que o dinheiro veio de propina. Os advogados de Lula, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro, também poderão fazer perguntas à FHC. A defesa de Okamoto pretende questionar Fernando Henrique Cardoso sobre quem seleciona objetos a serem levados dos palácios presidenciais e como a Fundação FHC mantém o acervo e se recebe contribuições de empresas privadas para fazer isso. É a história das tralhas do Lula, né, professor? Eu acho que são 2 momentos do que o Marcelo nos informou na reportagem. A questão do acervo presidencial. Há legislação para isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando os ex-presidentes saem, eles têm lá criam um seu arquivo, tal, isso, tantos eles que viram depois, no futuro, fonte para pesquisadores e tal. No caso do Brasil, há legislação também, né? A questão de chamar o ex-presidente Fernando Henrique é no sentido dele explicar como é que um ex-presidente criou, ele no caso criou o instituto dele, e se é comum a questão de que acervo que ele retirou de Brasília, o que era possível, só para responder esse tipo de questão. É bom lembrar que em relação ao ex-presidente Lula, pesa algumas acusações gravíssimas, inclusive ter roubado, né, ou furtado, né, material que era da Presidência da República, não era dele. Além disso, tem esse pagamento feito pelas empreiteiras e tem a adega, né? Vamos lembrar da adega, né? O pessoal esqueceu da adega, mas eu não esqueci, não. Que precisava ser explicada tal. Por outro lado, o primeiro ponto levantado pelo Marcelo, e encerrando o comentário, é a questão desculpe, do Lula pedir adiamento dos seus depoimentos. Pelo que eu vi no momento do velório da ex-primeira-dama, ele estava muito bem. Fez até um comício, discursou 20 minutos, e os padres fizeram comício. Belos padres, hein? Ele discursou 20 minutos, antes, quando se encontrou com várias autoridades da República, que foram lá a São Bernardo e a São Paulo, mas não foram a Vitória do Espírito Santo, agora, né? Mas foram lá. Ele estava muito bem. Com o presidente Temer, ele discutiu reforma da Previdência, inclusive. E até fizeram uma discussão se devia ter um encontro de ex-presidentes para auxiliar o presidente atual. Então ele está muito bem. E finalizando, o que me chamou a atenção nesse encontro, além de muita canalice em São Bernardo do Campo, eu não entendi o que o presidente Michel Temer disse, que criar um conselho informal de ex-presidentes. O Michel Temer conhece a Constituição muito melhor do que eu. Existe lá, presidente Temer, o Conselho da República, que o senhor sabe que não funciona. Sabe por que não funciona, presidente Temer? Porque ele não está preenchido, então ele não pode funcionar no vácuo, né? No vácuo é só na Fórmula 1, quando você quer ultrapassar. Então precisa nomear as pessoas. Leia o Conselho da República, você ouvinte, procure no site de busca, tem o Conselho da República. Sabe quantas vezes o Conselho da República se reuniu em 15 anos? Nenhuma.